Agora vamos a um giro pelas atividades legislativas. E nosso primeiro assunto é a energia nuclear. Em outubro, o Senado reuniu cientistas e parlamentares para discutir se vale a pena continuar investindo nesta matriz energética. A energia nuclear corresponde a 3% da matriz energética brasileira. 2 reatores produzem essa energia em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Até 2018 deve entrar em operação um 3º reator já em construção. O presidente da Frente Parlamentar Ambientalista e ex-ministro do Meio Ambiente, deputado Sarney Filho, destacou que as 2 usinas em operação foram construídas antes dos 3 principais acidentes nucleares já registrados: Three Mile Island, nos Estados Unidos, Chernobyl, na Ucrânia, e Fukushima, no Japão. Ele criticou o fato de que, no Brasil, o mesmo órgão que estabelece as políticas para o uso da energia nuclear é responsável também pela fiscalização. Só no Brasil, no Paquistão e no Irã, o órgão que elabora e executa as políticas faz a sua própria fiscalização. Outro problema levantado foi a destinação do lixo atômico. Não há, no Brasil, destinação definitiva para nenhum dos resíduos nucleares. O papel da sociedade civil nas decisões relacionadas com o uso da energia nuclear também ganhou destaque. Afinal, é quem sofre os efeitos dos acidentes nucleares. Em Fukushima, eu tive pessoalmente a oportunidade de estar por lá, etc. E fiquei sabendo um caso de um vilarejozinho deslocado, foi todo evacuado. O tsunami tinha matado do vilarejo 19 pessoas. Eles tinham conseguido fugir para alguma montanha, alguma coisa. Fugiram. 19 pessoas do tsunami. O deslocamento das casas deles para o alojamento provisório, quando eu estive lá 3 anos depois, já tinha matado 100 por suicídio. Naoto Kan, primeiro-ministro do Japão na época do acidente de Fukushima, enviou um depoimento em vídeo para o seminário. Do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da criação de impactos negativos, a energia nuclear é ótima. É uma energia limpa, não polui, por exemplo, não joga resíduos de carvão. Mas do ponto de vista do risco é uma tragédia. E eu fui a Chernobyl, eu fui a Fukushima, eu estive em Goiânia na semana seguinte àquela crise. E eu vi a tragédia que é o resíduo nuclear. A pesquisadora Emiko Okuno, do Departamento de Física Nuclear da Universidade de São Paulo, relembrou o acidente com a cápsula de césio em Goiânia. Em setembro de 1987, uma cápsula de césio-137, utilizada em equipamentos hospitalares, foi encontrada por catadores de lixo e acabou contaminando centenas de pessoas que não tinham a menor ideia do que se tratava. O acidente que aconteceu em Goiânia, que foi uma coisa terrível, e o rejeito que gerou é somente uma pastilha do tamanho de Alka-Seltzer. Este catador de papel, logo depois de levar o pedaço da fonte, eles começam a desmantelar e chegam próximo à fonte de césio. Aí, no dia seguinte, ele encontra o outro catador de papel e diz: eu estou sentindo mal, eu estou com ânsia de vômito e eu acho que é porque eu comi manga e misturei com leite. Aí o outro diz: eu também estou mal e eu não comi nada disso. E assim começa a história deles, e eles continuam passando mal, e aí eles acabam indo para o hospital. Os senadores aprovaram um projeto que isenta por 10 anos a cobrança de IPI dos carros movidos por bateria elétrica e elétricos híbridos que utilizem etanol ou biodiesel. A isenção atinge ainda o IPI do equipamento de recarga das baterias. A importação de peças e acessórios também ficará isenta do imposto de importação, caso não tenham similares nacionais. A matéria agora será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Na Comissão Mista de Mudanças Climáticas, o ministro de Minas e Energia fez um alerta quanto ao alcance da crise hídrica no longo prazo. Eduardo Braga afirmou que a crise hídrica já se reflete no planejamento econômico do país
e pode afetar investimentos em minerodutos e refinarias de petróleo, sobretudo na região Nordeste. Eu estive agora recentemente reunido com fundos soberanos de investimento do Kuwait e com empresas do Irã interessados, por exemplo, em discutir o uso do projeto de Prêmio 1 e Prêmio 2. E eles precisam, para os volumes projetados, de 1.000 metros cúbicos por segundo de água para poder viabilizar as refinarias do Ceará e as refinarias do Maranhão. De acordo com o ministro das Minas e Energia, um dos fatores que mais prejudicam o sistema energético brasileiro é a burocracia. Segundo Eduardo Braga, para se construir 1 quilômetro de linha de transmissão no país, às vezes são requeridas 27 licenças junto a órgãos governamentais. O ministro anunciou a apreciação pelo Congresso Nacional de uma matéria que deve ajudar a agilizar esses processos. Está tramitando nesta casa, no Senado, a partir de ontem, um texto de uma emenda constitucional que cria o famoso fast track para os projetos estruturantes no nosso país. Nós teremos, por determinação do mandamento constitucional, prazo máximo de 6 meses para licenciar as obras estratégicas para esse país. Se não licenciar, está autorizada a União a licenciar uma obra estratégica em nome do desenvolvimento econômico, social e até ambiental do povo brasileiro. Falando sobre a proposta brasileira para a COP21, Eduardo Braga afirmou que até 2050 o Brasil deve ser o primeiro ou o segundo produtor mundial de energia eólica. O senador Fernando Bezerra fez um apelo para que a participação das energias de fonte renovável na matriz energética suba de 23% para 25% até 2030, dentro das metas brasileiras. E aí eu destaco a questão da bacia do São Francisco, que a gente entende que ampliando a participação da produção de energia solar de forma especial no Nordeste, nós poderemos guardar água nos nossos reservatórios e certamente ter melhores condições para atravessar períodos secos, como nós estamos vivenciando agora no São Francisco, em toda a bacia do São Francisco. Hoje, somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra. E para viver, precisamos de água, alimento, abrigo, cuidados com a saúde, educação, energia, roupas e mais roupas, sapatos, tênis da última moda, eletrodomésticos, mais eletrodomésticos, celulares cada vez mais incríveis. Mas, espera aí, será que precisamos mesmo disso tudo? De algumas coisas, sim, mas da forma como vivemos hoje, nos acostumamos a comprar muito mais do que precisamos. Porque o nosso amigo tem um modelo mais bacana, ou porque acreditamos numa propaganda, ou ainda para levantar o astral. Enfim, comprar mais do que precisamos virou um hábito. Passamos a ser chamados de consumidores e vivemos na época da sociedade de consumo. A sociedade de consumo é como uma máquina gigantesca. Para funcionar, usa recursos naturais para produzir coisas para serem consumidas e logo substituídas por outras coisas que, para serem produzidas, precisam de mais recursos naturais. Bom, e para essa máquina trabalhar cada vez mais rápido, é preciso que os produtos sejam usados e descartados constantemente. Mas a palavra consumir pode também significar destruir. Para manter essa máquina sempre calibrada, estamos esgotando os recursos naturais e gerando uma descomunal quantidade de lixo. Só que os recursos naturais são finitos e, se utilizados à exaustão, podem acabar. Hoje, para manter o padrão de consumo médio do brasileiro, precisamos dos recursos de 1,5 planeta. É urgente diminuir nossa pegada ecológica, que é a forma como medimos o tamanho do impacto de tudo que consumimos. Uma forma de mudança é colocar em prática os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar nossos hábitos. O que podemos fazer para diminuir o impacto do consumo?
Quando paramos para pensar e não agimos por impulso, fazemos escolhas mais conscientes. Recusar. Temos o poder de recusar produtos que causam impactos sociais ou ambientais negativos. Antes de comprar um produto, devemos nos certificar de onde ele vem e como foi produzido. Reduzir o consumo. Antes de comprar alguma coisa, vamos perguntar: eu preciso mesmo disso? Reutilizar coisas que iriam para o lixo. Reciclar o que usamos. Para isso, é preciso separar os resíduos e descartá-los no lugar correto. Precisamos nos responsabilizar por nossas atitudes no dia a dia. É muito importante que a gente pratique os 5 R's, que são os novos hábitos do consumo responsável. Vamos mobilizar a família, os amigos, toda a nossa comunidade para criarmos soluções e inventarmos novos jeitos de agir, compartilhar e habitar nosso planeta de uma forma mais saudável. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. A reserva indígena Araribóia, localizada no Maranhão, é o centro de uma das maiores tragédias ambientais já registradas no país. Desde setembro, um incêndio destrói a biodiversidade e ameaça a vida dos habitantes na região. O bioma predominante na região é a floresta amazônica. Durante quase 2 meses, o fogo consumiu metade da reserva, área superior a 185 mil hectares. Cerca de 250 pessoas participaram do combate ao fogo. Brigadistas do Preve Fogo, Centro Nacional de Combate e Prevenção ao Fogo em Florestas, além de colaboradores vindos do Chile e indígenas. Cerca de 8 mil índios e 143 aldeias estão ameaçados pelo incêndio na reserva. Imagens aéreas mostram o nível de destruição provocado pelos focos de incêndio que se iniciaram em setembro. O combate ao fogo acontece em meio a investigações sobre extração ilegal de madeira na reserva. O Maranhão é um dos estados brasileiros que mais apresentou focos de incêndio em 2015. E este foi o Ecosenado de hoje. Para assistir este programa ou edições anteriores, acesse www.senado.leg.br/TV. Para mandar sugestões ou opiniões, ecosenadotv@senado.leg.br ou pelo telefone 0800 61 22 11. Obrigado por estar com a gente e até a próxima edição.